A gente fala agora sobre o combate à criminalidade ainda Brasília. O presidente Lula se reuniu nessa quinta-feira com governadores para discutir a PEC da segurança. A repórter Marília Ribeira, quem chega agora com as últimas informações, como é que vai funcionar essa proposta. Marília, boa noite, bem-vinda e bom trabalho. Obrigada, Thiago. Boa noite para você e a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Jornal Jovem Pan. Então, essa reunião começou por volta das 3h30 da tarde, Thiago, e teve uma duração de cerca de 4 horas. Foi uma reunião bem longa, onde todos os participantes puderam falar, né? E essa reunião ela foi marcada aqui no Palácio do Planalto para que o presidente Lula pudesse demonstrar, detalhar aquela proposta de emenda à Constituição que amplia a atuação da União nas ações da segurança pública, né? Ela que foi feita pelo ministro Ricardo Lewandowski. Logo no início da reunião, o presidente Lula, ele disse que essa seria apenas a primeira reunião, que outros encontros poderiam acontecer. Isso por quê, Thiago? Porque o governo está tentando fazer um texto que chegue lá no Congresso Nacional e não tenha dificuldade para poder ser aprovado, né? Para que não fique naquele leve trás dentro da Câmara e do Senado Federal. Logo no início dessa reunião, o presidente Lula defendeu um pacto entre os governos federal, estaduais e municipais para o combate ao crime organizado. E nós separamos esse trecho da fala do presidente para ouvir. Nós sabemos que a questão da segurança pública hoje não é uma questão como já foi em outras décadas. Mas nós sabemos que desde os anos 80 para cá, a segurança pública vem crescendo dia a dia em cada estado. Tem hora que a gente ouve falar que um estado está melhor, no ano seguinte piora, porque o crime organizado hoje não é mais o bandido comum que a gente estava habituado a lidar. Hoje é uma organização poderosa que ela está envolvida em todos os setores da sociedade, inclusive a nível internacional. Eu tenho tido uma preocupação com os concursos públicos, porque logo, logo, os crimes organizados vai estar participando de concurso, vai estar indicando o juiz, vai estar indicando o procurador. Tiago, esse texto que foi apresentado aos governadores nesta quinta-feira, ele foi elaborado pelo ministro Ricardo Lewandowski, chegou aqui no Palácio do Planalto por volta de junho, julho deste ano e ficou parado lá na Casa Civil por conta de algumas divergências nesse texto e hoje algumas delas foram sanadas e outras não. Tiago, o ministro Lewandowski, ele detalhou esse projeto, né? E ele chegou até a cobrar a ministra da Gestão, Esther Dweck, sobre o novo concurso para a Polícia Federal. Segundo Lewandowski, hoje o efetivo de homens dentro da PF são de 13 mil, só que o ideal é que tenha 15 mil homens trabalhando na Polícia Federal. E nós temos esse trecho também para ouvir. Nós encampamos esse reclamo da Polícia Federal, ela já tinha um efetivo de 15 mil homens, doutora Esther. Hoje nós estamos com cerca de 13 mil homens, menos até, considerados administrativos. E o concurso não abre. Aqui eu vou veicular aí uma queixa do nosso Andrei Rodrigues só para o ano que vem. Nós não queremos nada, queremos só chegar de volta aos 15 mil. Nós somos muito requisitados, desde passaportes, aeroportos, portos, terras indígenas, enfim, precisamos de gente. E também aqui está o doutor Antônio Fernando, a Polícia Rodoviária Federal já teve um efetivo maior, hoje mingou, defendeu as nossas cores aqui. Então, doutora Esther Dweck, nós queremos concursos, queremos recursos, queremos gente para enfrentar a criminalidade. Tiago, entre os governadores que estiveram aqui no Palácio no Planalto hoje, nós tivemos o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que chegou a reclamar do orçamento, né? Ele disse que o orçamento para a segurança é curto e que ele ainda tem que ser dividido entre saúde e educação. E agora nós vamos ouvir o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. A segurança pública é o principal problema do Brasil hoje e até que a gente consiga resolver isso, retirar o gasto com segurança pública da lei de responsabilidade fiscal e do teto de gastos. Hoje os governadores ficam presos para chamar policiais, para fazerem investimentos, infelizmente concorrem com educação e com saúde. Então a gente não consegue investir. Eu, por exemplo, gasto 13 bilhões por ano em segurança pública, 8 bilhões com educação e 7 bilhões com saúde. O gasto com segurança, ele praticamente toma todo o meu espaço fiscal
para que a gente possa estar, inclusive, investindo em educação. Tiago, governador de São Paulo, também comentou, viu? Ele disse que alguns pontos do texto, ele preocupa, né? Que alguns pontos o preocupam. Segundo ele, há um trecho que diz que há interferência na autonomia dos estados. Ele bateu muito nessa tecla, viu, Tiago? E agora a gente vai ouvir o governador de São Paulo. Existem alguns pontos que nos causam preocupação. Realmente tem algum trecho da PEC que nos dá a entender que há sim uma interferência na autonomia dos estados, né, principalmente na questão da modificação do artigo 21, isso é perigoso, uma coisa com a qual os governadores obviamente não vão concordar. Agora, a iniciativa de integrar é importante, a gente precisa de cooperação para combater o crime organizado. Tem várias iniciativas no Congresso que já estão em andamento e a gente tem que se valer dessas iniciativas. Citei, por exemplo, a lei que trata do devedor quanto mais, como uma delas. Existem proposições que foram feitas no sentido de punir com mais vigor membros de organizações criminosas, faccionados, também evitar a questão da reincidência. A gente tem que rever a questão das audiências de custódia. Não é mais possível a gente estar prendendo e a justiça soltando. Tiago, agora a gente vai falar um pouquinho desse texto, né, que foi discutido e tão criticado por pelos governadores, né? O texto traz o seguinte: a constitucionalização do Fundo Nacional de Segurança Pública e de Política Monetária, também tem a padronização dos protocolos e informações em todos os estados do país e também o status constitucional ao Sistema Único de Segurança Pública, né, o chamado SUSP. Então, Tiago, essa foi a primeira reunião dos governadores com o presidente Lula sobre essa PEC da segurança. A expectativa é que outras reuniões aconteçam para que um texto seja bem desenhado e chegue lá no Congresso sem dificuldade para aprovação. Tiago. Bom, a Marília Ribeiro volta daqui a pouco mais informações dessa discussão importante aqui no Brasil, que a gente continua fazendo, o desafio do combate à segurança pública aqui no Brasil. Quem analisa essa crise também é a PEC do governo. E a gente convidou a desembargadora do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, doutora Ivana Davi, uma das maiores especialistas em segurança pública do país. Tudo bem, doutora? Muito obrigado sempre pela atenção, pela gentileza. Bem-vinda. Muito obrigado, Tiago. Eu que agradeço a todos sempre. Bom, a nossa colega aqui, a Dora Kramer, que vai fazer uma pergunta daqui a pouquinho, ela costuma usar a seguinte expressão, uma expressão simples, mas que retrata muito bem o que o Brasil vive, que é enxugar gelo. São medidas que a gente vê que vão e voltam, a unificação, a discussão para que haja essa união de estados, municípios, também o governo federal. Mas acho que o primordial, não é, doutora, além de analisar as ações especificamente, é que os governadores estão reagindo porque eles acreditam que perdem a autonomia da segurança pública ou têm autonomia ferida, vamos dizer assim. Em linhas gerais, como é que a gente pode analisar essa tentativa, mais uma tentativa aqui no Brasil, de se reduzir a criminalidade, de se combater o crime organizado? Pois é, né, Tiago? Mais uma vez, uma tentativa de combater crime organizado no papel. É uma realidade que nós vivemos, e a Dora sabe disso, num país continental de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. 27 estados, cada qual com a sua especificidade, né, com as suas necessidades. Não dá para comparar São Paulo com o estado do Piauí, no que tange a segurança pública, no que tange a estrutura, né, do sistema de segurança. Então, são colocações, e eu também vejo o artigo 21, como disse o governador, com um olhar um pouco preocupante, porque dá a impressão, claro que isso pode ser modificado, de uma certa centralização de poder federal, e no Brasil isso não dá certo, porque, ao contrário de outros países, né, que você tem lá 50 estados, todos estruturados, o Brasil tem 26 estados e um Distrito Federal, com estruturas muito diferenciadas, com uma população muito diferenciada. Então, eu vejo um pouco de preocupação nessa PEC, nessa ideia de centralizar numa linha geral para todos os estados. Ela tem coisas boas, Tiago. Ela tem a unificação de registro geral, que é uma situação que nós, juízes, vivenciamos. Quem trabalha no sistema de justiça sabe quando a gente pede uma certidão, né, doutor Vilela? Vem uma de cada estado e uma diferente da outra. Quer dizer, os estados não se conversam e é a pessoa só querendo provar que ela tem bons antecedentes. Então, é um ponto normal, né, essa unificação, essa troca de informações entre polícias,
é um sonho, eu coloco assim, porque faz 34 anos que eu sou juíza. É muito difícil a polícia trocar informação, porque informação é inteligência, e inteligência existe até lei proibindo esse compartilhamento de informações. Mas são situações que se tenta colocar, né, numa forma um pouco mais estruturada, que em alguns pontos são interessantes. Mas eu também vejo com preocupação algumas colocações, por exemplo, de policiamento ostensivo à Polícia Rodoviária Federal. Tiago, a Polícia Rodoviária Federal tem 12.579 policiais federais. Como ela vai fazer policiamento ostensivo num país desse tamanho? Então, são colocações que eu acho que ficam bem, né, no papel, numa colocação, numa reunião. Mas a gente que vive a realidade sabe que a situação é um pouco mais difícil. Pergunta agora de Dora Kramer, depois do Cristiano Vilela. Dora. Boa noite, doutora Ivana. Olha só, a senhora falou aí coisas que são muito concretas. No papel, reunião, dificuldades. E aí eu vejo, quer dizer, essa história da união do pacto, todo mundo concorda. Isso aí é uma ideia que não é nova, é uma ideia desde sempre. As dificuldades são muitas, com todo respeito à lei. Enquanto se discute perda de prerrogativas, o Estado perde para o crime organizado. Como é que a senhora vê, frente a essa realidade que a senhora coloca, entre a diferença do papel e a realidade, essa toada, o tom da coisa agora? A senhora acredita mesmo que dessa vez vai? Olha, Dora, eu não quero ser pessimista e nem ser aquela ave de mau agouro, mas eu acho difícil. Né? A gente trabalha nisso, vivencia. São Paulo tem esse ponto, a gente tem a maior facção. O próprio Ministério da Justiça lançou um relatório agora, semana passada. A gente já falou sobre isso aqui, Tiago. Eram 72 facções criminosas, agora já são 88. Isso o próprio MJ conta para nós. Então, são situações que no dia a dia, na rotina da Polícia Judiciária, na rotina do Ministério Público investigando, que a gente percebe que é muito distante do que se precisa para combater o crime organizado. O crime organizado hoje é transnacional, né? Então a gente vivencia isso a nível... Nós temos uma região fronteiriça com 10 países que são produtores de droga. Então, crime organizado, organizações criminosas, precisa de coisas, ou de atuação, ou de políticas públicas que vão além da estrutura dessa PEC. Eu como você, Dora, acredito que não vai ser essa a solução. Cristiano Vilela. Doutora, boa noite, satisfação revela. Doutora, a senhora foi num ponto muito importante no sentido de colocar que dificilmente a maioria desses pontos, ou diversos desses pontos, vão sair do papel, que é justamente conversando com outros especialistas, um pouco mais cedo, todos iam nesse sentido. Alguns pontos, muitas vezes, bonitos no papel, mas sem uma possibilidade prática de concretização. Na avaliação da senhora, faltou discutir com os russos, faltou conversar com os representantes dos estados, do judiciário, para tentar trabalhar melhor, tornar um texto mais concreto, mais real? Pois é, isso é uma demanda que hoje também, ouvindo principalmente polícia, né, que falhou, ao meu sentir. Né? Você vai combater crime organizado e os players do sistema de segurança, teoricamente, não foram chamados para conversar antes dessa proposta. O que resta agora são os governadores tentarem aí debater, e a gente percebe que cada qual está acompanhado com o seu secretário de Segurança Pública, né? Mas agora a PEC já está desenhada. Claro que sempre dá para modificar, mas é isso mesmo, doutor Vilela. Faltou combinar com os russos, que não é uma população muito fácil de diálogo, para tentar desenhar uma situação nessa PEC onde as polícias ou onde as secretarias de segurança pública de cada estado tragam a sua realidade. Como eu volto a dizer, e eu conheço a polícia desse país inteiro, a nossa realidade aqui é diferente da realidade de um estado como o Acre, que tem 900 mil habitantes. Então, ela tem outras necessidades que a nossa, eventualmente, já superou. E nós temos necessidades que uma outra polícia já tem. Então, falta isso, falta esse diálogo, falta esse exercício da democracia.
Desembargadora, claro, esse tema é importante, a gente vai continuar acompanhando para saber efetivamente o que vai sair do papel, como a senhora gosta de destacar, né? Mas eu não posso deixar de te perguntar também sobre um outro fato do dia, a condenação dos responsáveis pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Inclusive, eu pergunto o seguinte, para a opinião pública, essa resposta veio tarde, ainda falta a punição e, obviamente, também se investigar a responsabilidade, quem ordenou, e, enfim, os desdobramentos ainda estão aí acontecendo. Mas eu pergunto para a senhora, para a opinião pública e juridicamente, o que representou essa condenação, como nós estamos acompanhando? Pois é, Tiago, essa é uma resposta que a sociedade esperava. E esperava há muito tempo esse além do normal de cada processo que nós vivenciamos aqui no nosso país. Demorou muito. Ela veio, a pena é alta, logicamente que o Ministério Público vai recorrer, né, e a defesa também vai recorrer, é assim que se estabelece dentro do sistema de justiça, mas a resposta, num olhar da sociedade, é a resposta, entre aspas, justa. Eu entendo que, logicamente, seria muito mirim entender que a situação encerra por aí. Lógico que essa investigação deve e está se aprofundando, né, indo um pouco mais além do que esses dois. Quem é o mandante, quem financiou toda a estrutura. Tem muitos pontos ainda dentro, né, desses fatos criminosos que devem ser elucidados. Então, existe desmembramento das investigações, né, à procura de outros envolvidos neste crime, que, logicamente, não se encerra com esse julgamento de hoje. Eu até perguntei para o Cristiano Vilela, porque a previsão é que talvez eles possam ficar 18 anos presos. Pessoalmente, a senhora que conhece muito bem as leis e também como funciona esse sistema, a senhora acha que eles saem antes? Então, agora vai depender dos recursos que vierem. O Ministério Público deve recorrer querendo um aumento da pena, que eu acho difícil, as penas são altas já, né, para a nossa rotina. A defesa também deve recorrer. Infelizmente, Tiago, e a gente já conversou sobre isso, às vezes as pessoas falam que a lei tem que aumentar a pena, que nós temos que ter penas maiores. As penas já são altas. 70 anos de reclusão é uma pena muito alta. O grande problema, eu acho, no sistema de justiça é exatamente a forma de cumprimento de pena. Porque daí vai cumprir um sexto, tudo bem que é crime hediondo, tem lá os seus requisitos, mas ainda que seja mais do que isso, aí já vai para o regime semiaberto, aí já vai poder sair, aí já vai poder visitar a família. E é essa situação que vai tornando, inclusive no olhar da sociedade, que o crime compensa. Ele é condenado a 30 anos, fica preso 8, e depois ele já tem, né, a possibilidade jurídica de ir para a rua, de retomar a sociedade. Lógico que esse é o viés da nossa lei. A lei, uma hora, o indivíduo vai sair do sistema prisional, nós não temos prisão perpétua, mas o olhar da sociedade, e o meu também como juíza, é que, em que pese ele ter 70 anos de pena para cumprir, o tempo efetivo dentro de um sistema prisional em regime fechado, né, é muito pequeno perto do que impõe a pena e o que deveria existir no sistema de segurança. Falha nesse sentido, na forma de execução da pena. Desembargadora Ivana Davi, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza por estar aqui sempre conosco e até a próxima e a gente volta a se falar. Muito obrigado, mais uma vez. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom, eu vou chamar, claro, os nossos comentaristas, comentários breves para a gente falar sobre essa PEC, esse pacote da segurança pública e, claro, também a reação dos estados, Dora Kramer. Esse é um dos pontos principais, né? A gente tem, claro, uma divergência política muito grande em relação ao próprio governo. O governador Ronaldo Caiado, por exemplo, foi o mais enfático na saída da reunião. Aliás, ele já chegou disparando no começo da reunião. E é o desafio de tentar, pelo menos, se acertar entre o Estado, os estados e o próprio governo federal para que esses pontos sejam alinhavados, né? Mas é um desafio, não é, Dora? Pois é, agora, por mais que a gente seja descrente, eu acho que a desembargadora Ivana desenhou uma situação, na minha opinião, com muita propriedade, muito realística, né? Agora, os governadores, é uma tentativa, a gente também, por mais que, né, também se o Estado ficar parado, a gente estaria aqui criticando. Agora, quanto aos governadores, você me perguntou, o governador Tarcísio fez críticas, o governador Caiado fez críticas, mas eles foram
a reunião, atenderam ao chamado, compreenderam que esse é um assunto que infelicita e mobiliza toda a sociedade. Quando 3 governadores, por questões políticas, ideológicas, partidárias, governador de Santa Catarina, governador do Paraná e governador de Minas Gerais, simplesmente se recusam a comparecer numa reunião dessa, não acho que seja uma atitude positiva. Em atenção, não é o presidente da República, não é o partido do presidente da República, em atenção às populações desses respectivos estados, desse eleitorado, né? Então, é uma questão, eu acho muito ruim, eu acho que eles perderam nessa história, ainda mais porque governadores do mesmo campo político e ideológico compareceram à reunião. Foram lá, criticaram, discutiram, vão votar, vão mobilizar as suas bancadas para corrigir, emendar a PEC aqui e ali, mas estão ali, de frente para a sociedade. Mas é um assunto suprapartidário, não é, Vilela? Exatamente, é um assunto do Estado brasileiro, especialmente tratando de segurança pública, que é a grande crise que o país vive hoje em dia. Eu vejo que, evidentemente, que tem alguns pontos que são pontos razoáveis, são pontos importantes, que devem ser aprovados, inclusive, no parlamento. Mas eu vejo que faltou discutir um pouco melhor com os estados. Talvez tenha tido algumas propostas ali um pouco difíceis de serem colocadas na prática na área da atuação ostensiva e talvez tenha faltado um pouco se deter melhor dentro da construção de um plano de inteligência, de segurança estratégica para o Brasil. Então, eu vejo que falhou nessa comunicação antes de apresentar o projeto.